Você já se perguntou o que realmente aconteceu com Adão e Eva depois que foram expulsos do Jardim do Éden? A Bíblia conta como a desobediência trouxe a queda, mas o que veio depois foi envolto em silêncio, um mistério esquecido pelo tempo. Será que Deus ainda falava com eles? Será que o perdão era possível para aqueles que abriram a porta do pecado no mundo? O que muitos não sabem é que existem escritos antigos, proibidos por séculos, que revelam detalhes comoventes sobre a vida do primeiro casal fora do paraíso. Esses textos são conhecidos como o Livro de Adão e Eva, uma narrativa que vai além da história que você ouviu na igreja ou leu nas páginas do Gênesis. Neles, vemos o coração humano em seu estado mais puro, ferido, arrependido e faminto pela presença de Deus. Este não é apenas um conto sobre culpa, mas sobre amor, esperança e a eterna busca pela reconciliação com o Criador. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você entende o início da humanidade e a própria essência do perdão divino. Poucos sabem, mas o chamado Livro de Adão e Eva é um dos textos mais antigos e misteriosos já escritos. Encontrado em versões etíopes, árabes e armênias, ele faz parte de um conjunto de manuscritos conhecidos como apócrifos, textos que ficaram fora da Bíblia tradicional, mas que trazem mensagens profundas sobre fé, arrependimento e a presença constante de Deus na história humana. Os estudiosos acreditam que suas origens remontam a mais de 2000 anos antes de Cristo, passando por gerações de escribas e sábios que preservaram o relato da vida após o Éden. Este livro não é uma invenção moderna, nem um mito pagão. Ele carrega a essência da dor e da esperança do primeiro casal, transmitida de forma poética e espiritual. Ele descreve como Adão e Eva choraram por 40 dias e 40 noites diante das portas fechadas do paraíso, implorando por perdão e misericórdia. Um livro que mostra o ser humano nu diante de Deus, sem folhas, sem disfarces, apenas alma e arrependimento. E talvez por expor tanto a verdade sobre o coração humano, ele tenha sido esquecido, guardado nas sombras do tempo, esperando o momento de ser redescoberto. Quando Adão e Eva deram o último passo para fora do Éden, o mundo nunca mais foi o mesmo. O vento que antes trazia o perfume das flores, agora soprava frio e cortante. O chão, antes macio e dourado, transformou-se em poeira e pedra. E o silêncio, aquele silêncio profundo que ecoava entre as montanhas, foi o primeiro castigo da separação. Pela primeira vez, eles sentiram o peso da distância entre o homem e o Criador. Adão olhou para o céu e chorou, não por ter perdido o jardim, mas por ter perdido a voz de Deus que antes falava com ele todas as tardes. Eva, ajoelhada ao lado dele, tentava entender o vazio que tomava conta de sua alma. As lágrimas deles caíam no chão seco, e dizem que onde tocaram, nasceram os primeiros espinhos da terra. A dor do paraíso perdido não era apenas física, era espiritual. Era o lamento de quem viu a luz se apagar e entendeu, tarde demais, o valor da obediência. Aquele foi o primeiro choro da humanidade. Um choro que atravessou os séculos e ainda ecoa em cada coração que sente saudade da presença de Deus. Nos dias que se seguiram à queda, Adão e Eva vagaram pelo deserto da solidão, tentando compreender como reencontrar o Deus que haviam perdido. O livro de Adão e Eva conta que eles se lançaram ao chão, chorando sem cessar, clamando ao céu em arrependimento. Durante 40 dias e 40 noites, jejuaram e se prostraram diante das montanhas, pedindo que Deus os ouvisse novamente. O frio rasgava suas peles, a fome os enfraquecia, mas o que mais doía era o silêncio do Criador. Eva, tomada pelo remorso, chegou a dizer: Senhor, o fruto do meu erro foi a dor do meu marido. Se o meu arrependimento puder limpar nossa culpa, toma a minha vida e devolve a luz a ele. E Adão, com voz embargada, respondeu: Não, mulher, fomos nós que caímos, e juntos nos levantaremos. O arrependimento deles não nasceu do medo do castigo, mas da saudade da comunhão perdida. E foi nessa dor que a esperança começou a renascer. O mesmo Deus que os expulsou do jardim, agora os observava com amor, esperando o momento certo para mostrar que a graça ainda não havia se apagado. Foi então, em meio à escuridão da alma e à solidão da terra, que a voz de Deus se fez ouvir novamente.
O céu se abriu em luz e o Criador falou com ternura. Não como quem condena, mas como um pai que ensina. Adão, disse o Senhor, tua dor não me é oculta. Vejo tuas lágrimas, escuto teu arrependimento. Mas o caminho de volta ao Éden não é mais por teus passos. É pela promessa que virá. Naquele instante, uma chama de esperança acendeu-se no coração de Adão e Eva. Deus revelou que um dia, da descendência deles nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente, uma profecia do Cristo que redimiria toda a humanidade. Mesmo fora do paraíso, a presença divina ainda os cercava, não com a glória de antes, mas com a promessa de um reencontro eterno. Eva chorou de emoção e Adão, tocado pela graça, ergueu os olhos ao céu e compreendeu. Deus nunca havia os abandonado. Aquele instante marcou o início da história da salvação, o primeiro lampejo da misericórdia que atravessaria os séculos até a cruz. Os anos se passaram e o deserto começou a florescer com o trabalho e o suor de Adão e Eva. Da dor nasceu a vida, e Eva deu à luz o primeiro filho, Caim. Em seus braços ela viu um sinal de esperança, uma lembrança de que Deus ainda permitia a continuidade da humanidade. Depois veio Abel, de coração manso e olhar sereno, aquele que via na simplicidade o reflexo da fé. Mas com o tempo, o mesmo mal que havia enganado seus pais começou a germinar novamente. O coração de Caim foi tomado pela inveja, pela comparação e pelo orgulho. Ele via o favor de Deus sobre o sacrifício do irmão e sentia arder dentro de si o mesmo veneno da serpente. Adão e Eva observavam impotentes enquanto o primeiro conflito humano nascia diante de seus olhos. E quando o sangue de Abel manchou a terra, o silêncio de Deus voltou a ecoar no coração de Adão. A dor do Éden parecia recomeçar. Era como se a queda se repetisse, agora em seus próprios filhos. O peso do pecado mostrou sua herança, e Adão compreendeu que o fruto do erro ainda continuava sendo colhido pela humanidade. O tempo passou, e Adão, agora velho e cansado, olhava para o horizonte com olhos cheios de memórias. O rosto marcado pelas rugas trazia as lembranças de cada lágrima, cada passo longe do Éden. O vigor do primeiro homem havia se transformado em humildade. À sombra de uma figueira, ele costumava se sentar e contar a seus filhos e netos sobre o jardim que perdera. Um lugar onde a luz de Deus tocava tudo, onde o vento tinha voz e a paz era tão real quanto o ar. Muitos ouviam em silêncio sem compreender o peso de sua saudade. Mas Adão falava com esperança. Dizia que um dia viria aquele prometido por Deus, o Redentor, que abriria novamente as portas do paraíso. E mesmo sem saber o nome de Jesus, ele acreditava com toda a força do coração que o amor divino ainda o esperava. Às vezes, ao entardecer, ele orava: Senhor, não permitas que minha culpa apague tua promessa. E o céu silencioso e dourado parecia responder com um sopro leve, como se o próprio Criador dissesse: o perdão já foi preparado desde o início. Chegou o dia em que Adão sentiu o peso do tempo repousar sobre seus ombros como uma névoa suave. O corpo já não tinha forças, mas o espírito estava em paz. Reunidos ao redor dele, seus filhos e netos ouviam as últimas palavras do primeiro homem. Sua voz, agora fraca, ainda carregava a fé que nunca se apagara. Eu vi o paraíso e o perdi, mas vi também o amor de Deus que nunca me abandonou. Eva, ajoelhada ao lado dele, segurava suas mãos trêmulas, lembrando-se do primeiro dia em que o vira abrir os olhos. Lágrimas escorriam por seu rosto, misturando dor e gratidão. O céu parecia mais claro naquele momento, e uma luz suave envolveu o quarto silencioso. Dizem que anjos desceram para receber a alma de Adão, levando-a com ternura de volta ao Criador. Quando seu corpo tocou o chão, a terra o acolheu com misericórdia, o pó voltando ao pó. Mas naquele instante, algo mudou no coração de Eva. Ela entendeu que mesmo que o corpo morra, a promessa de Deus continua viva. Adão partiu em paz, e com ele nasceu a certeza de que o perdão era real. Depois da partida de Adão, Eva caminhou lentamente pela mesma terra onde um dia havia chorado pela primeira vez. O silêncio da ausência do marido era pesado, mas dentro dela ainda ardia uma chama, a fé na promessa de Deus. Ela olhava para seus filhos e via neles a continuidade da vida.
o testemunho de que o amor do Criador não havia terminado no Éden. Cada amanhecer era um lembrete de que, mesmo fora do paraíso, Deus ainda o sustentava. Eva tornou-se símbolo de resistência, a primeira mãe da humanidade, aquela que aprendeu a transformar culpa em aprendizado e dor em sabedoria. Conta-se que, antes de morrer, ela reuniu seus filhos e netos e disse com voz serena: "Não deixem que o erro apague o amor de Deus. Mesmo quando o mundo parecer escuro, a luz dele sempre encontrará um caminho até vocês." Então, deitou-se e descansou, com os olhos voltados para o céu que um dia voltaria a ver. E assim terminou a história do primeiro casal, não com derrota, mas com esperança. A esperança de um reencontro com o Criador, onde o amor seria eterno e o Éden, enfim, restaurado. A verdadeira história do livro de Adão e Eva não é apenas sobre a queda, mas sobre o amor que jamais se apagou. Entre lágrimas, arrependimento e promessas, esse antigo texto nos revela que Deus nunca desistiu da humanidade. Mesmo quando o homem se afastou, o Criador permaneceu observando com compaixão, preparando desde o início o plano de redenção que culminaria em Cristo. O Éden perdido representa mais do que um lugar. É o símbolo da presença divina que o coração humano tanto deseja reencontrar. Cada erro, cada arrependimento e cada lágrima são sementes de uma nova chance. Adão e Eva não foram apenas os primeiros a cair, foram também os primeiros a crer que o perdão era possível. E assim como eles, todos nós carregamos dentro de nós um eco do paraíso, uma saudade do céu. O livro de Adão e Eva nos lembra que Deus nunca abandona quem se arrepende e que o amor sempre encontra um caminho para recomeçar. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo e espalhe a fé, porque talvez alguém hoje esteja precisando ouvir que o paraíso ainda pode ser reencontrado, dentro da alma que confia em Deus.